Vamos falar do tema que é militância ou igreja militante. Recentemente aconteceu nos Estados Unidos a vitória do presidente Trump. E por trás de todo movimento político, a gente sempre tem algo em comum, que é o movimento pseudo-religioso por trás da política. Todo este movimento é chamado de militância. A idolatria, ela cerne a militância no mundo. Então a igreja ela tem algo em comum. Nós somos a igreja militante. Nós somos o futuro da igreja. A nossa existência aqui ela é muito importante para a continuidade do nosso legado, para a continuidade da nossa família. Então nós estamos no presente, mas somos também o futuro da igreja. A população do céu ela depende diretamente da força da igreja católica aqui neste mundo. Quanto mais forte a igreja católica, mais são os números das pessoas que são salvas. Assim como um corpo saudável não se prolifera a doença, também se prolifera a vida. Assim é a igreja, cheia de vida. Então a igreja é a força do mundo. É a imunidade contra o mal. Então nós temos aqui neste mundo um papel determinante. Assim como um soldado tem um papel super importante dentro da guerra. Então a vontade da igreja ela precisa ser despertada. A fé da igreja, aquilo que acreditamos, precisa ser mantido, pois já foi revivido várias e várias vezes pelo Espírito Santo. A salvação ela se dá com o pastoreio das ovelhas, assim como Cristo fez, guiou a igreja para ser salva. E esse ofício passou para os padres, passou para os apóstolos, para os discípulos. E nós não devemos abandonar esta missão. Deus busca uma ovelha de cada vez, principalmente aquelas que estão mais afastadas. Deus precisa agir hoje em nossa vida para poder transformar-nos. Então a gente precisa se abrir para Deus diariamente. Deus precisa agir hoje para transformar o nosso futuro. Então a igreja é a força de Deus agindo em favor da humanidade e também a igreja é a prova da redenção de Cristo, que o sacrifício continua vivo na Santa Missa, para que nós possamos continuar sendo o futuro da igreja. Querendo ou não, a gente já é futuro da igreja pelo simples fato de sermos batizados. Pois então nós fazemos parte do corpo de Cristo. E se há muitas almas que vão para o inferno, é um sinal de que o corpo de Cristo está morrendo. O corpo de Cristo está doente, membro por membro, está sendo arrancado. Como diz o ditado, é melhor deixar um membro do corpo ir para o inferno do que o corpo inteiro. Então a gente precisa estar atento à realidade, porque senão nós podemos ser um membro arrancado no futuro. Se nós não estivermos de acordo, se nós não estivermos na saúde em Cristo, em total comunhão. Não podemos ser conivente com o espírito do mundo. Devemos ser, pois então, singulares. Devemos lutar contra as tendências, lutar contra as modas e não aceitar o movimento messiânico protestante ou qualquer ideologia que venha substituir a Igreja Católica ou torná-la fútil. E devemos estar atentos principalmente à nossa realidade, no pouco que nós estamos lutando. Por exemplo, um soldado da linha de frente não precisa ficar se preocupando com o que está acontecendo nos pormenores da guerra na faixa de trás. Aquele soldado que é ponta de lança, que está na parte mais difícil do combate, não precisa se preocupar com a estratégia de luta, com a estratégia de guerra, que não faz parte da sua função. Então cada um deve seguir a sua função de acordo com aquilo que foi mandado por Cristo. Então cada um no combate espiritual tem o seu papel e não deve se ter inversão de valores ou se preocupar com papel dos outros, apenas com aqueles que estão nos ajudando e podem nos ajudar, principalmente no momento que mais precisarmos, pois a igreja tem esse espírito de comunhão. Então a gente tem que ser duro na nossa realidade, mostrar a realidade de Cristo e tentar aplicar o evangelho em nossas vidas. Isso que chamamos de ser contundentes, de ser agressivos na nossa realidade, seja com nós mesmos e com os frutos espirituais que estamos buscando. E isso é importante para que o homem não se torne soberbo. Nós devemos aprender o caminho de Cristo e o caminho da humildade que Ele nos dá, que é o caminho de salvação. Escutar as falas da Nossa Senhora, entender a realidade dos dois mundos, pois elas se cruzam diariamente. E aqui as coisas são mais intensas e mais pesadas, pois o nosso tempo de vida é o momento mais importante. Então aquilo que nós temos aqui neste mundo é crucial. É a fase mais importante da nossa vida, é o presente. O tempo que um católico tem como militante é o período mais importante de sua vida, pois é o período de aprender e a pregar a palavra de Deus e vivê-la em sua carne. É aqui que as obras precisariam se completar. A nossa conversão deveria ser feita ainda em vida. Um erro aqui neste mundo é mais do que crucial para toda a nossa existência dentro da eternidade. O que isso quer dizer? Além de que nós somos igreja e também podemos mudar a igreja. Que como católicos, nós militantes, podemos fazer a igreja se tornar cada vez melhor ou se tornar cada vez pior em teoria. Porque se a gente for mal católico hoje, imagine nossos filhos, nossos netos. Porém, se a gente reviver a igreja, retrazer o Espírito de Deus, podemos prosperar a salvação e a realidade do nosso Senhor. Não apenas em nossa família, mas em todo o ambiente.
Quanto mais um católico vive sua fé, mais católico ele é, pois é uma doutrina de prática. Agora, quanto menos se vive ou se pratica, mais protestante o católico se torna. Então, quanto mais nos afastamos da igreja, mais nos aproximamos das falsas doutrinas. Podemos então dizer que nós somos os membros profanos de Cristo, pois temos a igreja, além da igreja militante, temos a igreja que sofre no purgatório e temos as igrejas da comunhão dos santos ou comunhão dos perfeitos, que é onde está os céus e a salvação. Então, é preocupante a quantidade de apostasia, a quantidade de heresia, a impenitência e a falta de vivência espiritual entre os católicos. Nós somos a geração mais cômoda e também a geração mais tíbia, que menos produz frutos. Eu, por exemplo, passei a maior parte da minha vida tropeçando, caindo e sem forças para poder levantar frente à realidade dos meus pecados. Então Deus, para me salvar, ele precisa constantemente fazer um reboliço em todas as minhas ações, nos meus pensamentos e minhas omissões. Então Deus tem sempre que estar apagando os meus pecados, intercedendo por mim, colocando sua mão através do seu anjo, para que eu possa aprender alguma coisa através dos meus erros, já que foram muitos, para eu poder me consertar e seguir o caminho que ele me trilhou. Em resumo, poderíamos dizer que eu sou um dos piores filhos que Deus poderia ter. Então nós precisamos acordar para este papel de igreja, pois ela é importante para a nossa existência aqui na Terra. Nós precisamos praticar a palavra, levar a palavra aonde não tem. O militante, ele precisa ser forte, contundente, missionário, penitente, misericordioso, cheio de vida, cheio de graça, cheio de saúde, cheio de esperança e tudo aquilo que não existe no mundo, para que as pessoas possam nos olhar e ver que existe uma realidade espiritual muito mais soberana e forte na vida daquele que acredita. Pois o cristão precisa, para mostrar para o mundo que ele é diferente, que ele tem o Espírito Santo, que ele não pertence ao mundo e que ele não tem comunhão com o mundo e sua comunhão está com Deus, o Espírito Santo. Então a gente precisamos falar da tristeza, do vitimismo que existe para crescer na vida espiritual. Então esse espírito de tristeza, vitimismo, ele não nos acrescenta em nada e não melhora o nosso papel em nada. E é totalmente sem propósito. O propósito de Deus, ele tem que ser soberano. E ele não vai dar para nós um papel qualquer para assumirmos frente ao mundo em nosso papel militante. O militante, então, ele é o guerreiro. Não se abala a sua fé. Ela tem que ser descomunal. Ele não vende os seus propósitos para o mundo. Então a gente não pode se vender para o mundo. A gente não pode entregar aquilo que a gente tem de melhor para o mundo. A gente tem que nos guardar para Deus. Então eu quero fazer parte dessa igreja militante e lutar para a minha salvação e todos daqueles que eu amo. Por isso é preciso acordar para a vida e não deixar a fé morrer, pois a fé, ela não se morre sozinha. Pois se o caule de uma árvore, ele seca, também as folhas, os frutos e toda a árvore vai se perder junto com a plantação, se não for regada. Então a fé, ela precisa ser alimentada nos mínimos detalhes. Uma pequena fé em favor de Deus é capaz de mover montanhas, ou seja, transformar todo o terreno, alterar toda a perspectiva de salvação. A partir da fé de uma pessoa, do testemunho de uma pessoa, pelo mínimo que seja, desde que tenha a graça de Deus agindo através daquela alma e daquela vida.